Olá, graça e paz, eu sou o pastor Darcy Zborowski Jr. Uma alegria sempre estar com vocês em Reflexões Bíblicas pela TV Alfa Ômega, falando sobre disciplinas espirituais, que são aqueles exercícios, aquelas ações que devemos ter para crescermos espiritualmente, para crescermos biblicamente e termos uma vida em abundância. Nessa semana nós vamos falar sobre meditação. Meditação é um assunto que está também nos lábios de muitas pessoas. Muitas seitas, muitos segmentos estão desenvolvendo mecanismos de meditação porque descobriram que meditar faz bem, meditar relaxa a alma, meditar relaxa o espírito, meditar diminui o estresse. E muitas pessoas têm praticado a meditação. O problema é o conteúdo que se tem usado para se meditar. A palavra de Deus fala sobre meditação e precisamos meditar na palavra, meditar na verdade, meditar naquilo que realmente trará benefícios para a nossa alma, benefícios para o nosso espírito, benefícios para o nosso coração. Eu gostaria de ler aqui um trecho de um livro que fala sobre disciplinas espirituais para a vida cristã, de Donald Whitney. E Donald Whitney, citando William Bridge, um puritano do século XVII, ele diz o seguinte: tal como a irmã da leitura, assim é a mãe da oração. Embora o coração do homem seja muito indisposto a orar, e tão somente ele puder entrar em meditação sobre Deus e as coisas de Deus, seu coração logo começará a orar. Comece lendo ou ouvindo, prossiga meditando, termine em oração. Ler sem meditar é improdutivo. Meditar sem ler é lesivo. Meditar e ler sem orar, em ambos é deixar de ser abençoado. Quero me deter nessa expressão dele. Ler sem meditar é improdutivo. Meditar sem ler é lesivo. Eis a importância da meditação. Precisamos aprender a meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso. Se você tem a sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo no Salmo 119, versículo 97. E você encontrará aí a palavra de Deus dizendo o seguinte para mim e para você: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quero dizer para você que meditar é fazer com que a verdade seja transmitida da mente ao coração. Que a palavra de Deus migre do conhecimento para a ação, migre do conhecimento para a prática. Isso é meditação. E a palavra meditação aqui no Salmo 119, 97, tem a ver com reflexão, tem a ver com estudo de um objeto proposto, tem a ver com estar o tempo inteiro conversando com a palavra de Deus. O verbo refletir, ou o substantivo reflexão, tem a ver com isso. Uma troca de conversação, uma troca de informações. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A proposta que a Bíblia está dizendo é exatamente isso. Que eu devo manter uma conversa continuada com Deus sobre aquilo que eu estou lendo. É mais ou menos isso aqui. Acabei de ler quanto amo a tua lei. Devo perguntar, amo mesmo a lei de Deus? Para mim mesmo. Quais ações eu tenho tido para com a palavra de Deus que realmente demonstram o meu amor por ela? Quais pensamentos eu tenho produzido a respeito da palavra de Deus que de fato demonstram que eu amo mesmo a lei do Senhor? Quais são os parâmetros, as bases das minhas escolhas? São os parâmetros e bases da palavra de Deus ou são os parâmetros e bases de qualquer outro conceito humano? Isso é meditação. Eu vou conversando com a Bíblia, eu vou conversando com essa palavra viva que é a palavra de Deus, e então vou refletindo, vou pensando, vou considerando
a respeito daquilo que eu li. E aí então eu vou aprendendo mais, considerando mais sobre minha vida. Se eu aplicar isso a vários princípios, o princípio da meditação bíblica, e conversar sobre os princípios o dia todo, certamente as minhas ações vão ser transformadas pela graça de Deus. Deixe-me dar outro exemplo. Na palavra de Deus nós lemos em Efésios 5:25, que o homem, o marido, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu preciso meditar nisso. Então eu vou fazer a seguinte pergunta: eu tenho tido atitudes que demonstram que eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja? Eu me entrego a ela? Eu procuro apresentar a minha esposa santa, gloriosa perante a minha família, perante as pessoas? Isso é meditação. A palavra de Deus também diz que as esposas devem amar os seus maridos e serem submissas a ele. Você, esposa, meditando nesse texto, deveria refletir e perguntar: quais atitudes eu tenho tido que refletem de fato que eu sou submissa em amor ao meu marido? Eu tenho amado em submissão? As minhas ações demonstram isso? As minhas palavras demonstram isso? A palavra de Deus também diz a vocês, filhos, que vocês devem obedecer os seus pais, honrá-los. Meditar nisso é perguntar: eu tenho correspondido com honra aos meus pais quando recebo uma ordem deles? Quando eu falo sobre os meus pais com alguém, eu honro a pessoa do meu pai e da minha mãe? Eu tenho obedecido de fato os meus pais? Isso é meditação. A vocês, pais, a mim que sou pai, a palavra de Deus diz que eu não devo irritar os meus filhos, mas criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Meditar nisso é perguntar: a criação que eu tenho dado aos meus filhos realmente reflete a disciplina e a admoestação do Senhor? Os meus filhos estão sendo discipulados através dos conceitos e princípios bíblicos? Tenho me preocupado com isso? A você que é colaborador, a Bíblia diz que você deve servir o seu Senhor no trabalho como ao Senhor. Meditar nisso é perguntar: as minhas ações, a minha obediência no trabalho, o meu desenvolvimento profissional e as minhas tarefas diárias no trabalho glorificam a Deus, por isso agradam o meu chefe? Você que é chefe, líder, a Bíblia diz que você deve tratar o seu colaborador como ao Senhor, não o ameaçando, mas dando a ele o que lhe é direito. Você, como líder, tem liderado bem o seu colaborador? Isso é meditar em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 6. Meditação é isso, é eu perguntar à palavra de Deus como eu tenho agido com respeito àquilo que tenho lido e aprendido. Como é importante a gente meditar, porque ela vai nos ensinando, essa meditação vai nos avaliando, essa meditação vai nos repreendendo, nos corrigindo, ela vai nos ensinando e nos educando na justiça. Esse é o poder das Sagradas Escrituras. Sabe, eu quero dar uma sugestão para você. Quando você parar para ler a Bíblia, marque no seu celular ou escreva num pedaço de papel aquilo que você leu. E durante o dia, por vários momentos, várias vezes, medite, reflita, faça essas perguntas: será que eu tenho feito isso mesmo? Como eu tenho correspondido a esse princípio que eu acabei de ler na palavra de Deus? Eu tenho meditado, refletido nas coisas de Deus? A palavra de Deus diz que nós não podemos ser apenas leitores das Sagradas Escrituras, mas operosos praticantes. Porque se formos leitores, nos assemelhamos àquela pessoa que vê a sua imagem refletida. Hoje nós a vemos no espelho e logo que sai da presença do espelho, não lembramos mais da nossa fisionomia, da nossa aparência. Mas quando praticamos a palavra, nós lembraremos dela. E ela terá um efeito de santidade, de santificação, de maturidade na minha vida e na sua vida. Eu quero orar por você, pela sua família, pedindo que Deus nos ajude a aprendermos dia após dia
a meditarmos nas Sagradas Escrituras, lembrando que ler sem meditar é improdutivo, meditar sem ler é lesivo, meditar e ler sem orar, em ambos é deixar de ser abençoado. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esses que nos assistem, por reflexões bíblicas todos os dias na TV Alfa Ômega. Rogamos, ó Pai, que o Senhor os abençoe ricamente, juntamente com seus familiares, e que eles sejam assistidos, Senhor, dia após dia, com toda a bênção que o Senhor tem reservado para eles e para seus familiares. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos a meditar na Tua Palavra, para que alcancemos corações santos, corações aprovados, e agrademos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Nós oramos assim, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem sido para mim uma alegria poder crescer no conhecimento da Palavra de Deus e compartilhar isso a você todos os dias em reflexões bíblicas pela TV Alfa Ômega. Se você conhece alguém que ainda não tem aproveitado, desfrutado da Palavra de Deus por meio deste programa, compartilhe. Diga a ele para acessar pelo Face da TV Alfa Ômega, pelo YouTube, e será uma grande alegria para ele, certamente, ser edificado pela Palavra de Deus. Deus te abençoe e fique em paz.